Boa tarde, pessoal. Guten Tag. Tudo bem? Bom, gente, hoje eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês o livro de Oséias. A Bíblia é um livro que me chama muita atenção, porque quando você para pensar que um livro, ele atravessou os anos. Um livro que foi escrito por várias pessoas em várias épocas diferentes. E o que faz com que elas deixem de ter crédito para muitas pessoas é o que dá credibilidade para muitas outras. Então, para mim, não faz sentido. Essa composição de livros aqui está intacta há centenas de anos, praticamente intacta há centenas de anos. É o livro que mais foi traduzido pela maior quantidade de idiomas diferentes no mundo. É o livro mais estudado no mundo, o livro mais vendido pelo maior período de tempo na história. Então não tem como você não dar crédito ou pelo menos não sentir curiosidade do que é esse livro que atravessou gerações. Isso aqui é uma carta de amor. Isso aqui é uma carta de amor de Deus para nós. Você quer ter notícias boas, você vai para a Bíblia. Você quer ter fé, você vai para a Bíblia. Você quer que o medo vá embora, vai para a Bíblia. Você quer ter sabedoria, vai para a Bíblia. Você quer ter esperança, vai para a Bíblia. O que você não pode é esperar. É que você vai consumir conteúdos irrelevantes e que não transformam a sua vida por 4, 5, 6 horas por dia e ter 10 minutos só para ler a Bíblia e achar que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Ah, Samara, mas é melhor pouco do que nada, com certeza. Com certeza. E aí quem diga que vai falar assim, então eu nem vou ler a Bíblia porque eu não tenho tempo e aí, não. Se você não tem tempo de sentar e estudar, pelo menos lê um pouquinho todo dia. Lê um salmo, gente, um salmo, você não leva 5 minutos para você ler um salmo antes de você dormir. De você falar com a sua boca, com as suas palavras. Falar e mandar essa ordem para o mundo, para o universo, fazer ser conhecido aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Abre a sua boca. Porque a Bíblia diz que a gente não recebe, às vezes, só porque a gente não pede. Só porque às vezes a gente não pede. Mas hoje eu quero ler com vocês, começar os livros dos profetas menores. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele tem umas subdivisões, tá? Isso aqui é teologia básica, tá? Eu quero ensinar para vocês uma coisa assim bem básica da teologia, para que vocês conheçam esse livro, tá? A Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento primeiro pelo Pentateuco. Para começar, a Bíblia é dividida em 2, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem as suas subdivisões. Primeiro a gente tem o Pentateuco. O Pentateuco é o quê? O conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E esses 5 primeiros livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Deuteronômio. Quando você falar várias vezes, você vai conseguir falar os livros da Bíblia sem engasgar. Porque é muito comum as pessoas se engasgarem, sabe? Falar... Eu já vi gente falar, em vez de falar Êxodo, falar Exodo. Porque o som do X, né? E aí, às vezes, a pessoa não tem muito hábito de leitura. E aí, na hora de ler o nome do livro de Êxodo, ela fala Exodo. Eu já vi falar isso, gente. Acredite, por mais absurdo que pareça. Mas, enfim, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Pentateuco, tá? É 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois dos 5 primeiros livros, que é conhecido como Pentateuco, a gente tem 12 livros históricos, que são livros que vão contar histórias mesmo, né? E aí a gente tem
Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. No Antigo Testamento, a gente vai ter 2 livros apenas com o nome de mulher, que é Ruth e Esté, que são livros históricos. Uma curiosidade sobre o livro de Esté é que não tem o nome... uma curiosidade sobre o livro de Ruth é que não existe a palavra Deus no livro de Ruth, sabia? Mas enfim, depois do Pentateuco, a gente tem 12 livros históricos, tá? Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, isso, 12 livros. Depois dos 12 livros históricos, a gente tem 5 livros poéticos. O que esses livros são poéticos? Ao contrário dos outros livros da Bíblia, os livros poéticos, eles foram escritos em forma de poesia no seu original. Esses livros poéticos, eles eram escritos compostos por estrofes e versos. Por isso que quando você me vê fazendo a live de Provérbios, ao invés de falar o versículo, eu falo Provérbios 31. Eu li, ou melhor, ouvi o livro de Ruth essa semana. É um livro maravilhoso, Bruna. O livro de Ruth conta uma história linda, né? E foi um livro que eu li bastante também na minha vida. É bem curtinho, 4 capítulos ali. E você consegue ter muitas mensagens de Deus para sua vida, para o seu coração. Deixa eu conferir aqui se é 4 capítulos mesmo. Que tem bastante tempo que eu não leio ele. Ela casou com Boaz. Ela é nora de Noemi. Aquela história, né, da nora que diz, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você pousar, eu pousarei, né? E aonde você for sepultado, eu também quero morrer. Que os deuses me castiguem se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela fala isso. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Deixa eu só lembrar que se ele é 4 capítulos mesmo. Quatro capítulos. Josué, Juízes. Exatamente, 4 capítulos. É bem pequenininho o livro de Ruth, então é muito fácil de você ler, conhecer a história. A Bíblia, você pode fazer a leitura dela de várias maneiras, tá? Você pode estabelecer propósitos, como eu sempre faço dos Salmos, tá? Lê o Salmo 91 meia-noite. Lê determinados salmos às 3 horas da manhã. Isso é muito bom e é muito poderoso. Lê salmos antes de acordar, antes de dormir. Você pode fazer estudos programados. Por exemplo, eu vou estudar o livro de Provérbios. Eu tenho aí, eu acho que já perto de centenas de lives, dezenas de lives sobre Provérbios. Sim, eu aprendi muito, especialmente sobre fazermos o bem ao próximo, porque ali nos mostra que Deus sempre recompensará, exatamente. Então, você pode ler a Bíblia também em alguns propósitos, estudando livros específicos, beleza? E também é muito bom você ler a Bíblia para conhecer. Então, você não vai se preocupar muito em entender as revelações que tem por trás dos textos. Você pode sim estudar e em muitos momentos você pegando a Bíblia para conhecer, Deus vai falar muito forte com você. Só que se você faz uma leitura para conhecimento, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma leitura de Oséias para conhecer o livro, tá? Muita gente nem sabe que esse livro existe na Bíblia. Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos são livros dos profetas menores, né? Então as pessoas nem sabem quantos livros são. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e as pessoas não memorizam essas coisas, não tem diligência. Ai, mas eu sou ruim de memória. Você não pode aceitar isso sobre você.
Ah, eu sou ruim de memória. Você não é ruim de memória, sua memória é abençoada. Deus te deu capacidade para você memorizar música, por exemplo. Boa tarde, Vilma. Quando você ouve uma música aí, você não grava rapidinho? Porque te interessa, porque sou agradável aos seus ouvidos. Então, quando você tem prazer na Bíblia, você vai ter facilidade de memorizar. É você se esforçar, dedicar tempo e pedir ajuda ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa questão de memorização. Então, quando você quer estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia, você vai pegar e vai saber que você precisa conhecer certas coisas. Se alguém fala assim, ah, vamos hoje estudar o livro de Sofonias. Sofonias? Eu nem sabia que existia esse livro na Bíblia. Sabe quantos livros tem a Bíblia? Tem 66. 39 no Antigo, 27 capítulos, livros no Novo. Entendeu? Eu quero, a gente vai ver se a gente consegue fazer todo sábado ou todo dia, 2 horas da tarde, estudo da palavra, tá? Eu memorizei os livros da Bíblia ainda quando eu era adolescente, porque é uma coisa que me chamava muita atenção. E quem sabe no final desses dias, e você aqui estudando a Bíblia comigo, você não consiga falar todos os livros igual eu aprendi. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 39 do Antigo Testamento. E depois a gente vai pegar o Novo Testamento também, que são 27 livros. E aí a gente tem muita coisa para ver, só que você tem que se interessar por coisas que podem fazer diferença na sua vida. Às vezes você sabe contar a fofoca da vida da sua vizinha todinha. Quando ela casou, quando ela separou, quando ela teve filho, quem traiu, você sabe a fofoca do bairro inteiro, mas sobre as palavras você não sabe. Sobre a Bíblia você não sabe. Você não sabe porque se alguém falar assim, Noé abriu o mar vermelho lá na igreja, se você vai na igreja, né? Que talvez às vezes você não vai na igreja. Mas você vai na igreja, alguém fala alguma coisa lá, o pastor fala, você só absorve, dá glória a Deus, amém, concorda com a coisa que nem verdade é. Que nem tá na Bíblia. E ela foi serva, obediente, verdadeira, simples e soube esperar quando a sogra disse para ela guardar o que Boaz faria. Exatamente. Exatamente, ela foi obediente. Ela confiava que a sogra dela era uma mulher de Deus e que ela ia dar direcionamentos. Para você ver o quanto que o testemunho é forte, né? De Noemi para suas noras. Mas aí depois dos livros poéticos, que foram escritos em forma de poesia, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, a gente tem os livros proféticos. Isso tudo no Antigo Testamento ainda. Os livros proféticos são 17. 5 considerados profetas maiores. Por que profetas maiores? Tanto de relevância quanto os seus livros são maiores também na Bíblia. E aí a gente tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros dos profetas maiores que você pode ver aí logo depois dos livros poéticos. São livros maiores, né? E de profetas com relevância maior também no seu tempo, tá? Todos os profetas, eles têm grande importância. Grande importância. Mas principalmente Isaías, que é um profeta messiânico, digamos assim, ele fala muito a respeito de Jesus e é um livro tão profético, tão relevante, que o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, à semelhança da Bíblia, que tem 66 livros. Então tem muitas referências. Foi o profeta que mais se referiu a Jesus, foi Isaías, e a gente vai chegar nos dias em que a gente vai ler sobre eles. Mas hoje eu quero começar a ler com vocês os profetas menores. E a partir do livro de Joel. O livro de Oséias, que é esse que está escrito aqui. Eu quero que vocês abram aí na Bíblia, se vocês tiverem uma Bíblia aí, ou no computador, ou pega um bloquinho de anotação.
É muito importante, gente, você ir lá no YouTube e colocar assim, Profeta Oséias. Ou colocar o áudio do livro para você ouvir, conhecer a Bíblia. Conhecer esse livro que mudou a história da humanidade. Conhecer o livro que é aquilo que fala do nosso Salvador. Então você precisa amar a Bíblia. E se você não ama, comece a orar e pedir a Deus para te trazer amor pela palavra. Amor pela Bíblia, interesse por ela. Porque no Salmo 1, a gente tem Davi dizendo que bem-aventurado o varão que na sua lei medita de dia e de noite. Então, se eu quero ser uma pessoa diferente da maioria, a maioria das pessoas que você conhece lê a Bíblia? Me diz. Se a maioria das pessoas que você conhece lê a Bíblia, você não vive no mesmo mundo que eu. A maioria das pessoas reproduz aquilo que ouvem e não conhece nada de Bíblia. Só que quando você aprende, você não depende. Porque alguém vai chegar pra você e vai falar assim, porque na Bíblia tá escrito isso. Você vai falar assim, eu leio a Bíblia todo dia e sei que não está. Mas tá escrito isso aqui. E aí você vai pegar o texto e você vai ler com a pessoa e ela vai ver que você entende e sabe do que você tá falando. Então, se o seu interesse está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite na palavra de Deus, então você já vai estar acima da média. Porque a maioria das pessoas sentam num culto religioso, ouvem o pregador pregar coisas que ele nem tem certeza se estão na Bíblia, mas ele está envolto de uma emoção, ele está envolto de um ambiente ali propício para aquilo, e ele aceita e ele concorda, mas sai dali, ele não se dá o trabalho de ele mesmo buscar ouvir direto de Deus aquilo que Deus tem para ele. Então, esses momentos aqui é para você que talvez diga assim, eu queria tanto estudar a Bíblia, mas eu não tenho quem faça isso comigo. E esse aqui é meu MVP, tá, gente? Daqui a um tempo, eu quero uma mentoria pra gente estudar a Bíblia. Então, vocês estão tendo a oportunidade da gente criar aqui um conteúdo gratuito. E crescer juntos. Mas isso em algum momento pode ser monetizado. Porque hoje mesmo, ali que a mulher virtuosa, ela faz os vestidos dela e ela vende, ela não dá. Então eu tô aprendendo com a mulher virtuosa que ela sabe monetizar com aquilo que tem valor para ela. Ela tem valores, ela tem talentos e ela entende o valor daquilo que ela carrega. E se Deus me deu algo, eu vou entregar. Mas em algum momento eu vou monetizar com isso. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar lendo o livro de Oséias, que é o primeiro livro dos profetas menores. Aí vai ser Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quantos de vocês aqui não reconhecem pelo menos um desses nomes que eu falei? Samara, eu já ouvi a maioria, mas eu não sabia que Ageu era um livro da Bíblia. Samara, eu já ouvi um monte sobre um monte de livros, mas eu não sabia que Sofonias era um livro da Bíblia. Então a gente vai ler os textos e você vai começar a entender o contexto histórico. Para quê? Para um dia que você ouvir esse texto ou essa história, você vai falar assim, tá na Bíblia. Entendeu? Você não vai ser uma pessoa que vai memorizar todos os versículos que está escrito aqui e você vai, conseguir reproduzir. Para você falar sobre o livro ou para você memorizar, você vai ter que ler muitas vezes, muitas e muitas vezes. Mas pelo menos o seu cérebro já vai se adaptando. Não tinha ouvido nenhum desses nomes? Eu tenho deficiência visual e ouço a Bíblia em aplicativo de Bíblia, que é / e também no YouTube. Olha só, Bruna, tá vendo como não tem desculpa? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não enxerga, você escuta. Se você não escuta, você consegue enxergar e você consegue ler. Se você não escuta e não enxerga, você tem o braille, que você pode ler com os dedos. Então, não tem desculpa, tá?
Então você consegue ouvir a palavra, você consegue, né? Se for do seu interesse, você vai atrás da informação. Inclusive, eu quero pedir para vocês agora. Eu nunca pedi isso, gente. Nunca eu pedi. Mas se você não pode ou não quer transbordar nesse momento, faça com que essa live chegue a mais pessoas. Envia para os seus amigos aí, alguém que você acha que, tipo, poxa, essa pessoa poderia também estudar a Bíblia comigo? Poderia também ouvir a respeito do profeta Oséias? E é muito interessante, gente. Eu já vou aqui adiantando para vocês que Oséias, ele foi direcionado a casar com uma prostituta. A mulher era adúltera e ele sabia, e mesmo assim Deus falou que era para ele casar com ela. Olha só que história forte. Olha que história forte. Então vamos lá. O livro de Oséias, ele vem depois dos profetas maiores, depois do livro de Daniel. E ele na Bíblia, na ordem em que o nosso cânon, que chama cânon bíblico, ele foi estruturado, ele entrou logo depois do livro de Daniel, tá? Oséias é o primeiro dos livros dos profetas menores. A gente tem aqui, se você for lá no YouTube, você pesquisa sobre o livro de Oséias. Se você botar audiobook, você ouve sobre o livro de Oséias. Se você colocar sobre estudo sobre o livro de Oséias na internet, você vai pegar lá e vai ver que tem muitos estudos a respeito, falando do contexto histórico, falando de quando ele viveu, como era o contexto em que ele viveu, tá? Para que você entenda um pouquinho aí da época em que Oséias viveu. O foco aqui é a gente ler, conhecer, entendeu? Porque às vezes é o que eu falei, às vezes você tem dificuldade de fazer isso sozinho. Então a gente tá aqui juntos para fazer juntos. O livro de Oséias, ele tem 14 capítulos. Então a gente não vai conseguir ler todos eles hoje, por quê? Porque senão a live vai ficar grande demais. Eu tô aqui já meia hora só falando sobre teologia básica com vocês, básica mesmo, explicando divisão de Antigo, Novo Testamento, como é dividido o Antigo Testamento, entendeu? E aí, na medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem mandar aí, que aí eu vou respondendo. Ah, Samara, mas por que isso? Por que aquilo? Eu não entendo a lógica disso. Tem coisas que nem os teólogos, que são estudiosos da Bíblia por anos, têm uma unanimidade, por exemplo. Eles não concordam em tudo. Então, imagina eu. É importante você saber que nunca você vai ser um perito especialista da Bíblia e nunca você vai, tipo, ter total domínio sobre tudo que envolve a Bíblia. Não, você sempre vai precisar aprender algo. Não existe uma unanimidade entre os teólogos e muito menos em nós. Só que você precisa saber que não é o fato de você ter certeza que você nunca vai saber tudo, que você não precisa buscar todos os dias um pouco. Então, fica junto aí. Abre o livro de Oséias. Olá, Habib. Olá, Duda Paixão. Sobrancelhas. Vamos lá? O livro de Oséias começa assim, ó. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Teve uma época, essa história está narrada lá nas crônicas, nos livros dos reis lá, em que as 12 tribos de Israel se dividiram, tá? Então a gente vai ter aquelas 12 tribos, sabe? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, tá? Aí tem lá Rúben, Gade, Naphtali, Zebulon, Benjamim, Josué, José, Judá. Essas 12 tribos, que foram os 12 filhos deles, se dividiram. Deu umas treta lá entre eles e dividiu o reino do norte e o reino do sul, cada um tinha o seu rei. O que era o único povo de Israel, composto por 12 tribos, se dividiu. 10 tribos ficaram contra apenas 2.
E aí eu não sei quais são essas tribos que ficaram apenas duas. Benjamim é o mais novo, o único filho de Raquel, exatamente. O único filho de Raquel. E Raquel morreu dando à luz ele, né? Então, olha só. Eu quero que vocês aproveitem e anotem aí as dúvidas de vocês e pesquisem na internet. Se alguém quiser já ir pesquisando aí e colocar aí pra mim quais foram as duas tribos que ficaram contra as outras 10. Beleza? Porque a minha memória não vai lembrar de tudo agora. Mas enfim, aqui é para você entender a época em que esse profeta viveu. Olha quantos reis reinaram na época que ele viveu. E aí, se você for lá na cronologia lá e ler o que esses reis viveram, você vai entender o contexto das profecias de Oséias, beleza? Então tá, então aqui esse primeiro versículo tá narrando qual foi a época em que ele viveu, quem era o pai dele e quais eram os reis que reinavam na época em que ele esteve aqui na terra, né? Então, quem eram a mulher e os filhos de Oséias? Oséias. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, a primeira vez que Deus falou por meio, não falou com ele, mas falou por meio dele. O Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta. Vocês já viram isso na Bíblia, gente? E aí alguém fala algumas coisas com vocês ficam horrorizados, escandalizados, porque vocês não leem a Bíblia. Deus falou, vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Ele falou assim, você vai casar com a prostituta porque eu tenho uma prostituta como noiva também. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias, ponha nele o nome de Jezreel. Deus direcionava Oséias, e eu tenho certeza que se fosse no contexto de hoje, por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Se fosse no contexto de hoje, Deus ia falar, Samara, você vai fazer isso. Aí eu falo com mamãe, mãe, Deus mandou eu casar com fulano. Você tá doida? Você tem que casar com um cara rico, um cara bonito, um cara posicionado, um cara assim, assado. Não, mãe, mas foi Deus que mandou. Você imagina pra moral de um homem, pro orgulho de um homem ele gosta de... É uma vergonha pro homem ser chamado de chifrudo, de corno, não é? Não é uma vergonha? A mulher perdoa 30 traição. E o homem é o garanhão. Agora você imagina um homem casar com uma mulher sabendo que ela é uma prostituta. E aí os amigos falando, você tá louco, você tá pedindo pra tomar chifre, você tá pedindo pra ter uma doença. Tanta mulher boa aqui pra você casar, tanta mulher de referência. Deus me mandou. Você precisa entender que quando você for obedecer à voz de Deus, você vai parecer um louco, inconsequente, você vai caminhar na contramão do mundo. Eu não tô falando pra você casar com prostituta, nem pra você ser uma prostituta que Deus vai mandar um profeta casar com você, não. Mas eu quero que você entenda que Deus não precisa te dar satisfação do que ele faz. Aí ele vem aqui, ó, case com uma prostituta, tenha um filho com ela, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oséias foi, se casou com Gomer, ela ficou grávida e Deus deu ainda o nome do filho. Ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel naquele dia. Quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, ponha nela o nome de Lo-Ruama, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar,
Porém, da casa de Judá eu terei compaixão. Então, esse reino que se dividiu, um é a casa de Israel, outra é a casa de Judá. Quando Deus manda Oséias casar com uma prostituta e ter filhos dela, ele está dizendo: assim como Israel se prostituiu contra mim e eu sou o marido dela, você também vai ser o marido de uma prostituta e vai ter filhos dela. Ele teve outra filha, Loruama, e ele disse: eu não vou ter compaixão mais de Israel. Da casa de Judá eu ainda vou ter compaixão, mas da casa de Israel não. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ele está querendo dizer: nada vai me fazer voltar atrás. Depois de ter desmamado Loruama, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Loami. Porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então aqui a gente vem, olha só, Jezreel significa Deus semeia, foi o primeiro filho. Loruama significa sem compaixão, que é a segunda filha. Loruama é uma menina. E Loami significa não são meu povo. Vocês não são meu povo. Esse lo antes do nome é uma negação. Todas as vezes que você vê lo antes do nome, por exemplo, se o nome significa amor, quando você coloca o lo antes, você está negando. Aquela palavra significa o contrário de amor. Não ao amor, por exemplo. Entendeu? No Novo Testamento você vai ver Bar-Rabás, Bar-Timeu. O Bar antes do nome significa filho. Então, se você vê Bar-Timeu, é filho de Timeu. Bar é um sufixo usado quando quer se referir ao pai da pessoa. Então, Bartimeu não era o nome da pessoa. Cego Bartimeu, isso aqui é só uma curiosidade, tá, gente? Quando você vê Bartimeu, não é o nome do cego. É uma referência ao pai dele. Tá querendo dizer filho de Timeu. Tá bom? Então, vamos lá. Deus disse, logo aqui no começo, que Oséias, ele deveria se casar com essa prostituta e ter filhos dela. E ele usava a vida de Oséias para ensinar o povo. Do mesmo jeito que eu não vou ter compaixão de Israel, eu faço você ter um filho com esse nome. Do mesmo jeito que vocês são rejeitados por mim, não são mais o meu povo, eu faço você ter um filho e você vai colocar o nome dele, representando aquilo que eu quero gerar sobre essa nação. No verso 10, a gente começa a ter esperança. Deus se mostra a Oséias um Deus que vai manifestar a sua justiça. Ele não está sendo cruel, ele só está sendo justo. Mas a partir do verso 10, ele começa a mostrar a misericórdia. E aí ele vê: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Israel e os filhos de Judá serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Deus semeia. É muito grande o poder de Deus manifestado na Bíblia. É muito grande, é muito poderoso quando você vê os preceitos, o modo dele agir, o jeito dele falar. E aí você pega aqui essa narração, porque isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui é algo que Deus escreveu e Deus fez para que nós tivéssemos esperança.
As promessas dele vão se cumprir, por mais que a gente ache, nossa, mas eu pequei, eu errei, eu fiz tudo errado, eu faço parte de um povo que se prostituiu, que adulterou, eu me sujei, eu me lameei. Deus disse, vocês vão voltar a se unir. Vocês vão voltar, vocês terão uma só cabeça. Deixa o tempo passar. Já passou milhares de anos, parece que está tudo perdido. Às vezes você olha para a situação atual, se você assiste jornal, coitado de você se você assiste jornal. Sinto te dizer, a sua mente deve estar uma confusão. Preocupação, você deve achar que o mundo está perdido se você só assiste jornal. Sabe por quê? Porque os bons estão em silêncio. Mas Deus tem feito grandes coisas. Você não conhece a intimidade das pessoas. Deus tem transformado muitas vidas, levantando muitas vozes. A seara é grande? Poucos são ceifeiros, eu sei. Mas nós vamos viver o final dos tempos do jeito que ele falou, aquela grande festa. Nós vamos sentar naquela mesa no céu tão grande, comprida, e vamos encontrar todos aqueles que venceram. Todos aqueles que resistiram, todos aqueles que amaram a Jesus, todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, todos aqueles que reinaram aqui. E a gente vai encontrar Oséias lá no céu, a gente vai encontrar Moisés lá no céu, a gente vai encontrar Davi lá no céu e vamos dizer, cara, eu li tanto a sua história. Eu li tanto a sua história, ele vai chegar pra gente, vai falar assim, olha, gostei de ver, hein? Gostei de ver. Eu sabia que você ia cumprir. Eu sabia que vocês iam cumprir. Eu sabia que Deus ia poder contar com vocês. Eu sabia. E quando você lê a palavra, e quando você lê o profeta Guilherme, você quer entrar na live pra gente falar sobre o livro de Oséias? Você estava falando hoje comigo que queria estudar a Bíblia. Se você quiser, a gente entra aí, tá bom? Tô falando sobre o livro de Oséias. E aí você pega esse contexto de Deus falar com o cara. Não. Vou fazer igual aquela mulher eu vou falar igual aquela mulher que tem uns vídeos na internet. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus fez isso com o cara. Mas ele cumpriu. Aí no capítulo 2, a gente começa a falar da infidelidade de Israel. Então, todas as vezes que alguém falar assim, é verdade que na Bíblia Deus mandou alguém casar com uma prostituta, aí você vai falar, é verdade, é Oséias, o profeta menor. Depois do livro de Daniel, que é o último profeta maior, começam os livros dos profetas menores. Você sabe, você vai ensinar alguém, tá? Você sabia que os livros dos profetas menores são 12? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias? Você sabia? Tá no Antigo Testamento. Eu aprendi que o Antigo Testamento tem 39 livros e a Bíblia toda tem 66. Olha que interessante. Você vai ensinar alguém. E aí você vai ler sobre o livro de Oséias, tá? E você vai ensinar alguma coisa a alguém hoje a respeito do que a gente tá lendo aqui, tá bom? Aqui a gente não vai ver contexto de revelação, a gente não vai ver o que tá certo, o que tá errado, o que a gente concorda, o que a gente não concorda, tá? Aqui a gente tá lendo o contexto histórico pra gente entender como Deus trabalhava e trabalhava naquele tempo, trabalha nos dias de hoje, tá? E depois entender porque que Deus botou esse livro aqui na vida da gente, né? Por que ele achou importante que a gente lesse sobre isso? Então aqui, ó, do versículo 2 ao versículo 9, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta e ele casou com Gomer, filha de Diblim. Tratava-se de um ato simbólico, ou seja, uma profecia encenada.
Também os nomes dos filhos de Osés, Jezreel, Loamim e Lohuama, são uma mensagem para o povo. A sua família, a sua história é uma mensagem de Deus para a nação. Olha que poderoso isso. Deus quer usar a sua história, a sua família, o seu casamento, os seus filhos para mandar uma mensagem para o povo. E qual vai ser essa mensagem? Me fala aí, qual é a história que a sua família conta para a sociedade? Qual é a mensagem que a minha família, que a minha história vai passar para a sociedade? Do versículo 10 até o versículo 1 do capítulo 2, Oséias traz outras mensagens de esperança. Que aí é Deus falando, né, que vai unificar de novo e eles vão ter uma só cabeça, porque até então eles estão divididos em 2 reinos diferentes. Beleza? Então tá. Vamos pro versículo 2 do capítulo 2. Acusem a mãe de vocês. Acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Olha só, isso não é só Oséias dizendo para sua mulher, é Deus dizendo para Israel. Pois a mãe dele se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Olha só. Eu não sei você, mas eu já estive numa situação semelhante. E às vezes você pode pensar assim, nossa, mas eu nunca me deitei com outro homem. Mas todas as vezes em que você se vende por algo, quando você vende o seu tempo por um salário, você está dizendo para Deus, eu não aceito o seu chamado, eu não vou trabalhar para o Senhor, eu vou trabalhar para um homem, para um patrão, para uma empresa, em um trabalho que eu não amo, que não me dá satisfação. Você prostitui quando você vende o seu tempo para um patrão. Esses tempos eu ouvi o Pablo falando e é verdade. Quando você trabalha pelo dinheiro, você é igual uma prostituta que você se vende. Porque se não fosse pelo dinheiro, você não faria o que você faz muitas vezes. E quando o motivo é dinheiro, também é um nível de prostituição. A minha família mostra para o povo que uma família pode ser feliz e conviver em paz, mesmo que na família tenha alguém quase cega. Sim, Bruna. Muito lindo isso. Olha só. A mulher que adultera, ela diz, eu vou atrás dos meus amantes, porque eles me patrocinam. Eles dão tudo que eu quero. Eles dão minha roupa que eu quero. Me leva para comer em bons restaurantes. Eles me dão comida. Eles me dão roupa. Olha só. Portanto, continua. Portanto, versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Eu fui lá, não achei o que eu queria. Eu vou falar, vou voltar para o meu primeiro marido. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal,
Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que devia cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua de mel, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o meu pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias de Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aqui a gente vê uma mensagem de um noivo que ama, de um marido que ama, mas que já não suporta mais ver a sua amada se deitar com outros, trocar a presença dele pela presença de outros, preferir ao invés de estar com ele para estar com outros. Tudo em troca de bens, de coisas que ela considera importante. Mas ele diz, ela não percebeu que tudo que ela tem fui eu que dei, não foi o emprego. Ela não percebeu que não foi a faculdade dela, as competências dela, que fui eu que dei. Não é sobre a sua alta capacidade, os seus talentos, os seus dons, ou as pessoas, ou o seu patrão que te deu uma grande oportunidade, ou seus pais que pagaram sua carteira de motorista, sei lá o que as pessoas pensam. Mas não foi o mundo, não foi as pessoas, ninguém recebe nada se de Deus não for dada. Ele está querendo dizer, minha filha, minha amada, prefira estar comigo, atender ao meu chamado, ao que eu te mando fazer, porque eu tenho recompensa maior e melhor. Aí ele fala, se você não se arrepender, eu vou tirar tudo de você. Ele está dizendo para o povo de Israel, e quanto a nação de Israel. Gente, se você olhar para a história de Israel, quanto que esse povo sofreu. Se vocês assistiram filmes na época de escola a respeito do nazismo, quanto que aquele povo sofreu, eles não reconhecem que Jesus veio, para vocês terem uma ideia. Jesus era judeu, nasceu no meio deles, eles conhecem a profecia, mas até hoje os judeus não reconhecem Jesus. Eles ainda esperam um rei. Mas nós, gentios, filhos por adoção, nós cremos no nosso amado Jesus. Nós cremos que ele veio. Nós aceitamos, estamos desfrutando do seu amor, de toda a sua bondade, toda a sua fidelidade, dia após dia, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Agora você vê aqui uma mulher, Israel, que não reconhece o seu marido e que ainda que reconheça, ainda assim prefere adorar outros deuses, cultuar outros deuses, servir a outros deuses. E quando nada mais lá interessa para ela, ela diz, eu vou voltar. Vou voltar porque meu marido até que é bom. Olha só o contexto disso. E quantas vezes a gente não faz isso em algum aspecto da nossa vida. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente não tem que olhar para o outro. Eu tenho que começar a olhar para mim. Eu tô lendo isso aqui, eu tô tentando pensar, e tô pensando, e tô reconhecendo, e tô ainda clamando ao Espírito Santo. Me mostra, Espírito Santo, aonde que eu estou me prostituindo. Que palavra forte e pesada. Forte e pesada é viver ela, não é falar. Forte e pesada é eu não ter consciência que talvez eu esteja fazendo exatamente igual em várias áreas da minha vida.
do 2 até onde a gente leu aqui, o versículo 13, o Senhor, o marido de Israel, pede aos seus filhos, o povo de Israel, que acuse a mãe deles. Acuse a mãe deles, Israel, de adúltera. Ela deverá ser julgada e condenada porque abandonou o seu legítimo marido e se entregou aos seus amantes. É isso que está escrito aqui. O Senhor, o marido, pede aos filhos de Israel que denunciem a sua mãe de prostituição. Versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha só como o que ele faz. Ele vai levar para o deserto para falar. Olha só. E quantas pessoas não trocam uma caminhada com Jesus por um desfrute temporário? Isso é trocar o que é eterno pelo que é momentâneo, né? Olha só. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. O Senhor vai levá-la para o deserto para falar ao coração dela. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Ele sabe como tratar com a sua mulher. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Balaíns e ela não mais se lembrará o nome deles. Olha só, ele chama ela para o deserto para falar o coração dela e ele sabe que ela vai voltar. Ele vai tirar da boca dela o nome dos seus amantes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Trarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. São promessas de Deus. Apesar de tudo que eu faço, Ele ainda tem promessas ao meu respeito. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Gente, se isso aqui não for amor, a gente precisa entender o quanto a gente está longe do que é o verdadeiro amor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruama e de Lo-amim. Direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Teve uma vez que eu fui no encontro de casais, aqui da plataforma, da Luana e do Rafael. E o Rafael começou a palestra dele assim, nossa, eu até arrepiei agora só de lembrar. O Rafael começou a palestra assim, ele é homem, tá? Só para lembrar vocês. Ele começou a palestra assim, vocês homens que estão aqui, se você soubesse que a sua esposa ia te trair, certeza. Se você soubesse que, tipo, Deus falasse com você, olha, você vai casar com fulana, ela é a sua esposa, eu te dei ela, mas daqui a 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, ou quando vocês tiverem 15 anos de casado com vários filhos, ela vai te trair.
você casaria com ela assim mesmo? Ele disse assim para os homens: se você soubesse que a sua esposa ia te trair, você casaria com ela assim mesmo? E ele não esperou a resposta dos homens. Até porque a chance deles não serem honestos com aquilo que eles iam responder era grande. A verdade é que ele falou bem assim. Jesus falou exatamente isso. Jesus fez exatamente isso. A pergunta é, se você soubesse que a sua esposa ia te trair, você casaria com ela a si mesmo? Isso aqui é a figura do homem e da mulher, tá? Não tô colocando o contexto feminino aqui, porque são situações completamente diferentes. Mas, quando você olha para a Bíblia, você olha o amor de Jesus, você olha o amor de Deus por nós, sempre foi para nos reconciliar e trazer de volta, apesar de toda a nossa rebeldia, nossos erros, nosso pecado, nossa prostituição. O mundo físico só reflete o que acontece no mundo espiritual. Isso tá enraizado na nossa sociedade. E na Bíblia não é diferente. A noiva traiu o seu noivo. Ela deixou de reconhecer o seu marido. Mas o amor do marido por ela não é medido pelas atitudes dela. Porque o amor é o que ele tem, isso diz mais sobre ele do que sobre ela. Por isso que você tem que parar de se ofender, porque o que as pessoas fazem com você diz mais sobre ela do que sobre você. Você já viu aquela frase assim, eu parei de perdoar as pessoas. Realmente eu parei de perdoar as pessoas, nada mais me ofende. Porque as pessoas só dão o que tem. As pessoas só dão o que tem. Se alguém for infiel com você, era o melhor que ela pôde te dar. O mais importante é você ser fiel a você. Se você nunca se abandonar, você nunca estará sozinha. É por isso que você precisa entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Só que amar o próximo como a ti mesmo quer dizer o quê? Se eu não sou capaz de me amar, eu não sou capaz de amar ninguém. Eu vou usar aqui uma analogia que com certeza você já ouviu alguém dizer. Quando você vai viajar de avião e aquela vozinha começa a falar lá, seja bem-vinda, companhia, Latam. E aí fala, e ela diz assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois você coloca em idosos e crianças. Porque se você morrer, você não ajuda ninguém. Não é capaz. Você não será capaz de amar ninguém se você não se amar. E ninguém vai ser capaz de amar você se ele não ama a si mesmo. Por isso que você precisa observar como a pessoa se trata. Como a pessoa fala ao respeito dela. Como a pessoa, ela se enxerga. Porque se você lidar com um homem ou com uma mulher que faz mal para ela mesma, se ela não é capaz de amar ela mesma, ela não será capaz de amar você. Ao mesmo tempo, você não pode depender disso para você viver. Você não pode depender do amor de uma pessoa, de um ser humano para você viver. Só que você tem que amar todo mundo, porque isso é uma dívida. Gostar, você não precisa gostar. Andar junto, você não precisa andar junto, mas amar, você tem que amar. Vai orar por seus inimigos. Vai orar pelos que vos perseguem. Vai abençoar quem te amaldiçoa. É uma dívida. Gostar, a gente gosta de quem quer. Tem coisas em comum, né? Tem amigas que você gosta, que você conversa com elas sobre vários assuntos. Vocês têm coisas em comum. Vocês conversam sobre vários assuntos. Têm interesses semelhantes. Isso você gosta. Paixão? Paixão é aquele sentimento que faz você virar o quê? Igual
Você sabe que a paixão causa no cérebro o mesmo efeito de uma pessoa demente, né? Você sabia disso, né? Então a paixão, ela tem prazo para acabar e ela é gerada quando você o quê? Tem o amor eros por alguém. Gostou de um cara, gostou de uma mulher, você se apaixona, você tipo meio que vicia na pessoa, quer estar perto, quer estar falando toda hora, quer ficar grudado e tal, aquele sentimento quente, sabe? É um sentimento. Pois é, como diz Cláudio Duarte, eu amo, mas eu não gosto. Você tem que amar, mas gostar você não precisa. Então é isso, quando você entende esse amor, é muito lindo. Eu fico encantada, impressionada, eu fico constrangida. Porque se a pessoa pisa no meu calo, eu já não quero mais lidar com ela, gente. Gente, o cara traiu, eu não quero mais lidar com ele. Você quer ficar com essa mulher? Então vai, fica com ela. Mas não, aqui você vê um amor de um marido que quer trazer a esposa de volta e ele diz, eu vou cuidar de você. Tudo que você precisa, eu vou te dar. Você não precisa correr atrás de amantes. Você não precisa, eu tenho tudo que você precisa. Eu amo você. Eu já sabia que você ia fazer tudo isso. Mas quando você estiver cansada, quando você perceber que isso tudo não tem valor diante daquilo que eu te prometi, diante daquilo que eu disse que iria fazer na sua vida, eu sou o seu marido, eu sou o seu provedor, você não precisa mendigar. Você não precisa implorar por nenhuma provisão de nenhum amante, porque eu sou o suficiente para você. E se a gente entende esse amor, essa provisão, esse cuidado, a gente não vai querer sair de perto do nosso marido. Tá, se você quiser ir, vá. Mas saiba que eu já tenho tudo que você precisa, minha amada. Aqui a gente tem o capítulo 3, que é bem pequenininho. O amor de Deus pelo povo infiel. Olha o título do capítulo 3 na minha Bíblia, tá? Eu sei que na sua Bíblia pode estar diferente, mas na minha Bíblia está escrito assim: o amor de Deus pelo povo infiel. O Senhor me disse: vá outra vez e ame a sua mulher. Ele disse para o profeta Oséias: vá outra vez e ame a sua mulher, que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, e embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, eles se vendem por bolos. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada, e eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficaram por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus. E Davi seu rei. E nos últimos dias temerão e se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Se antes das pessoas se casarem, estivessem esses conhecimentos de família, começariam já debaixo da promessa. Mas há esperança. Muita coisa podia ter sido diferente? Sim. Ah, se eu tivesse visto isso antes, se eu tivesse entendido antes, sim, eu não teria, com 28 anos, assinado 2 divórcios. Mas ele tem um recomeço para nós. Ele tem um recomeço para nós. Ele vai nos buscar.
Ele vai nos comprar para ter com ele. Ele disse: vocês estão iludidos com bolos de passas. O mundo seduz vocês com coisas passageiras, com coisas que não são relevantes. Eu digo para você, vai, eu vou te levar, eu vou realizar os seus sonhos. Eu quero que você cumpra o chamado, eu quero que você escreva livros, eu quero que você fale do meu amor, eu quero que você fale daquilo que eu tenho feito na sua vida. Aí você diz: não, eu tenho que trabalhar para um patrão para ganhar um mísero de um salário. E você entrega todo o seu tempo, toda a sua vida para um patrão, porque ele te garante um salário no final do mês. Ele disse: eu vou te sustentar. Eu vou prover todas as suas necessidades. Para você, para os seus filhos, você não precisa mendigar para amantes. Eu sou o seu marido, eu sou o seu provedor. Você é a minha esposa. Eu te comprei. Eu não quero só 10%. Eu quero tudo, entrega tudo para mim. Entrega para a pessoa que quando eu falar no seu coração, dá tudo que tem na sua carteira, você entregar. Entrega tudo. Para quando ele dizer assim, vai, coloca o pé, depois eu coloco o chão, confia em mim, se joga na minha palavra. Eu disse para você pegar o ônibus e você ir. Eu disse para você estourar o limite do cartão e comprar aquela passagem e você não compra. Porque você fica fazendo contas e perguntando pro dinheiro o que você pode ou não pode fazer. O dinheiro não é o seu senhor, ele é o seu servo. Vocês precisam entender que se eu estou com você, você tem tudo. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Eu sou cristã, moro de parede com o centro de Umbanda. Muitas vezes eles passam a noite batucando e nós orando a Deus pela vida deles. E que o nosso Pai tenha misericórdia da alma deles. A Priscila escreveu. Você tem que pregar com a sua vida. Quando as pessoas verem você fazendo coisas e acessando o extraordinário, eles vão dizer assim: cara, o que essa mulher tem? Olha só, o que ela viveu, o que ela passou, o que ela passa, era para ela ser uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa calada, uma pessoa pacata, uma pessoa escondida no mundo. Não. Eu não vou me calar. Não vou. Por mais erros que eu possa acumular na minha vida, por mais pecados que eu possa cometer diariamente, porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu já pequei. Mas eu quero dizer para vocês, ainda que ele me mate, eu o louvarei. Eu não vou me calar. Eu não vou me sentir culpada pelo meu passado mais. E você também não deve se sentir culpado, culpada. Você tem um marido. Você tem um provedor. E ele te chama para viver.
da debaixo da dependência dele, porque o que Israel queria era viver independente como os outros povos. Olha só que legal, eles fazem o que querem, eles não têm que ficar prestando satisfação para nenhum rei, para nenhuma autoridade. Olha só, eles comem bolos de passas. Já passamos de 1 hora aqui. Eu quero pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração. E que a sua palavra esteja cravada aqui. Ensine alguém hoje. Transborde na vida de alguém. Transborde na vida de alguém. Seja luz, seja sal. Seja luz, seja sal. Eu quero colocar um hino aqui, uma música. E ao final da música eu vou desligar a live e eu quero que você fale aí com Deus o que você tem que falar. Mas eu quero que você comece hoje pedindo a Deus para te dar clareza do seu propósito de vida e da mensagem que você carrega, que Ele quer que você entregue. Samara, não, mas eu gosto só de ouvir. Não. Deus não te amou só para ouvir. Deus não te amou só para ouvir. Deus te chamou para impactar vidas. Deus te chamou para impactar vidas. Só que você vai encontrar a sua mensagem, a sua autoralidade. O que eu tenho que falar, Pai? Aonde o Senhor quer me usar? Nessa geração. Não se contente em ser só mais uma. Escuta esse louvor. E vai falando com Deus aí para Ele te dar discernimento.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas. Deixa o Senhor ouvir sua voz. Faça dessa canção uma oração. Deixa Ele ouvir a sua voz. Deixa Ele ouvir. Está sobre nós aquilo que esteve sobre Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E você será uma bênção. Você será uma bênção. Estou falando para mulheres, para homens, que vão começar a receber mensagens do tipo: nossa, aquilo que você falou nos seus stories, nos seus status, parece tão simples, mas foi uma resposta de Deus para mim. Nossa, hoje o que você publicou, o que você falou, o louvor que você cantou, era tudo que eu precisava de ouvir. Vai começar a você ouvir pessoa chegar para você e vai falar assim: nossa, o seu sorriso mudou o meu dia. O Senhor vai impulsionar o seu coração para fazer coisas que não vão fazer sentido para você, mas que depois que você obedece, as pessoas vão dizer para você: se você não tivesse feito aquilo, talvez eu teria me matado. Então você precisa estar alinhado. Você precisa deixar Deus usar a sua vida. E Ele não tem podido contar com muitas pessoas, sabia? O medo é paralisante. O medo é paralisante. Mas Ele vai usar a sua vida se você tiver ousadia e confiança de confiar naquele que te chamou. E eu vou terminar com uma frase que move a minha vida aqui. Quando o pai chama para jantar, ele paga a conta. Quando o pai chama para jantar, ele paga a conta. Se Deus cuida das árvores, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus